certo? Isso aqui, a gente começa a falar de eletrodinâmica, tudo bem? Até então, até o capítulo 6, estava falando de estática, que eram cargas em repouso, correto? Aqui a gente precisa entender como que essas cargas vão trabalhar, vão poder se movimentar. Você lembra do que a gente viu aula passada, que era o tal do trabalho? Então, o que é o trabalho? Energia gasta para realizar movimento, certo? Quando a gente tem eletrodinâmica, que são cargas elétricas em movimento, existe um tripé que compõe a eletrodinâmica, tudo bem? Esse tripé são esses três elementos, essas três grandezas aqui, ó. Até o capítulo 6 você estava estudando esse cara. Tensão, voltagem, certo? Que é a DDP, não é isso? O que é a DDP? A DDP, para que tenha uma DDP, é necessário que tenha diferença de potencial, ou seja, uma diferença de energia entre dois pontos. Lembra disso? Se eu tiver diferença de energia entre dois pontos, o que vai acontecer? Eu consigo fazer uma carga se movimentar. Aí você precisa estudar um outro negócio chamado corrente elétrica, que é o nosso alvo agora, tudo bem? E depois da corrente elétrica, você precisa estudar um negócio chamado resistência. Essas três grandezas, elas constituem o que a gente chama de eletrodinâmica. Lógico, podem ter mais elementos aqui, tem mais elementos aqui. Mas esse é o básico da eletricidade, tranquilo? Em outras palavras, olha o seu circuito aqui, ó, uma prévia de um circuitozinho bem simples. O que acontece aqui? Quando a gente pega uma pilha, por exemplo, isso aqui é uma bateria, certo? Ó, isso aqui, ó, que eu vou tracejar, representa, por exemplo, uma pilha, tudo bem? Essa pilha fornece uma tensão. Essa tensão, por sua vez, né, quando ligada aos terminais, o fio quando ligado aos terminais da pilha, essa diferença de potencial promove uma corrente elétrica, ou seja, faz as cargas se movimentarem, perfeito? Só que eu preciso que essa energia elétrica seja utilizada de uma outra forma, né? Seja transformada, sacou? E aí eu preciso colocar um elemento no circuito que utilize essa corrente elétrica. Quem que é esse elemento? É o que chamamos de resistência. Tudo bem? Então, voltagem, DDP, tensão elétrica, vai ser dado pela letrinha U, corrente elétrica pela letrinha I e R, resistência. Fechado? Então, vamos lá. Alguma pergunta? Então, ó, agora o que nós vamos ter que aprender? Vamos falar sobre corrente elétrica. Nós vamos estudar um cara de cada vez, fechou? A corrente elétrica, moça, nada mais é do que um fluxo ordenado de elétrons, né? O que é um fluxo ordenado de elétrons? Quando a gente pega um fio, simplesmente um condutor, ó, peguei um condutor, um pedaço de fio aqui, tá vendo? E pego esse cara, não está ligado a nada, peguei um pedaço desse cara. Como que as partículas estão lá dentro dele? As partículas estão em movimento aleatório, né? Tem um movimento meio caótico aqui, entende? E aí você tem, né, prótons, elétrons, tem vários tipos de partícula aqui, certo? Quando a gente pega esse mesmo fio, tá vendo esse mesmo fio aqui do lado? E liga esse cara a uma bateria, ao ligá-lo, né, a uma bateria, o que você forneceu para ele? Você forneceu uma DDP. Ou seja, há uma quantidade de energia nesse ponto e há uma quantidade diferente de energia nesse ponto, tudo bem? O que eu faço aqui? Eu faço com que as cargas se movimentem. Eu permiti, né, eu dei energia para que esses caras se movimentassem. Na verdade, elas estão realizando o trabalho. Entende? Portanto, a eletricidade ela vai estar sempre associada aos elétrons. Lembra disso? Por quê? Não. Não é porque sim. É porque os elétrons têm menor massa. Lembra disso? Sim. A massa do próton em relação à massa de um elétron é mais ou menos 1.800 esse número. Significa que o próton é 1.800 vezes mais pesado que um elétron, sacou?
Então, o elétron tem mais mobilidade, tudo bem? Tudo. Só que aí esses elétrons, ó, eles passam aqui, saca só. Eles passam numa seção desse fio. Deixa eu apagar isso aqui para a gente não pegar o barco andando. Pode ser? Eles passam numa seção transversal. Você sabe o que é uma seção transversal? Não sabe, não? É pegar um condutor e cortar esse cara transversalmente. Quando você corta esse cara, imagine quando o giz quebra, sabe? Se você olhar o giz, você vai ver uma área redonda, não vai? Sim. Então, isso é uma seção transversal, entendeu? Então, ó, isso aqui, ó, chamamos de seção. Então, essas cargas, né, elas vão passar por aqui, por essa seção transversal, elas vão atravessar aqui. Se um elétron passar, se somente um elétron passar, qual vai ser a carga que atravessou aqui? A carga vai ser a carga de um elétron, certo? Mas se vários elétrons passarem, no meu caso aqui eu tenho 8 desenhados, seria 8 vezes Z, tudo bem? Então, na verdade, a carga que atravessa aquele trecho ali é N vezes Z. Tranquilo? Sim. Portanto, a corrente elétrica, ó, a corrente elétrica, ela nada mais é do que a variação da carga sobre a variação de tempo. É um fluxo, entendeu? A corrente elétrica é um fluxo ordenado de elétrons, ou seja, quando eu forneci uma DDP para esse cara, eu simplesmente ordenei esses elétrons aqui a andar numa determinada direção. Tudo bem? Essa corrente elétrica ela é dada em ampere, já ouviu falar? Não. Essa é a unidade de medida no sistema internacional, ampere. Então, ó, vamos lá, olhando para o sistema internacional aqui, ó. 1 ampere corresponde a 1 coulomb de carga a cada 1 segundo. Sacou? Sim. Então, substituindo esse N vezes Z aqui, ó, a gente consegue dizer que essa corrente elétrica é N vezes Z. Dividido por ΔT. Tudo bem? Tudo. Beleza, então a gente tem alguns probleminhas a analisar. Primeiro, essa taxa aqui, que a gente chama variação dividido por variação, isso aqui é uma corrente média. O que é uma corrente média? Você só pode usar essa equação se a corrente for constante. Tudo bem? Então, isso aqui ó, só pode ser usado se I for constante. Certo? O que acontece? A gente tem um probleminha com corrente elétrica. Como é que essa corrente elétrica funciona? Ela funciona assim. Ó. Imagine que aqui tem que ser o ventilador, pode ser? Sim. Ó, tá aqui bonitinho. O que o ventilador transforma? Transforma energia elétrica em energia mecânica, certo? O ventilador, ele está fazendo... Aí a gente tem uma tomada, 220 volts. Vamos tentar olhar para aquele tripé lá. Se a gente olhar para aquele tripé, ó, eu já tenho a tensão, que são os 220 volts, certo? O meu ventilador está fazendo o papel de resistência. É o equipamento que está ligado ao circuito, ou seja, está mostrando energia elétrica em energia mecânica, cinética aqui, certo? Quando você liga um elemento à tomada, então aqui está o nosso ventilador aqui, ó, pá, e vai ter o fio do ventilador, certo? Certo. Então você vai ligar esse cara aqui à tomada, fechou? O que acontece? Vai fluir uma corrente elétrica por ele aqui, ó. Essa corrente elétrica vai estar num circuito, sempre num circuito fechado, tudo bem? Sim. Ela faz esse cara se movimentar, transforma energia e volta para cá. Entendeu? Que é a representação mais ou menos disso que eu desenhei para você aqui, ó.
Tranquilo? Então, eles, tipo, primeiro vão e voltam fazendo o mesmo caminho? Não é o mesmo caminho. Praticamente. Ó. Enquanto essa bateria tiver uma diferença de potencial, haverá corrente elétrica circulando por aqui. É igual ao seu celular. Seu celular ele tem lá tantos volts, certo? Seu celular acho que é 4 volts para ele poder funcionar, certo? Certo. Conforme você vai ligando equipamentos, não são equipamentos, conforme você vai ligando aplicativos aí. Então, por exemplo, a tela ligada consome muito corrente elétrica, Wi-Fi, sacou? É como se fossem equipamentos ligados aí. Essa bateria do seu celular, ela vai fornecendo mais corrente elétrica para alimentar esses aplicativos. E aí, essa corrente elétrica é energia. O que vai acontecendo com a tensão aqui, com essa DDP? Ela vai abaixando, entendeu? Até que chega uma hora que não tem energia o suficiente para o seu celular funcionar, a hora que você precisa recarregar. Entendi. Entendeu? Aí, a gente vem aqui e vamos falar dos tipos de corrente, pode ser? Pode. Há 2 tipos de corrente que a gente precisa conhecer. Por que eu matei uma caveira? Por que você acha que tem? Chuta. Eu acho que é difícil. É porque essa é perigosa, certo? Então, olha só, você tem uma corrente que é chamada de corrente alternada. Essa corrente alternada é a que sai na sua tomada. Toda a corrente elétrica que sai da tomada aí de nossas casas é uma corrente alternada. Como que essa corrente é gerada? Ela é gerada a partir do movimento circular uniforme. Você lembra o que é o Hertz? 60 Hertz, por exemplo? Hertz é ciclos por segundo, né? Então, quando você tem a usina, a água, ou uma termoelétrica, sei lá, a turbina ela está girando em 60 ciclos por segundo. Aqui, ó. Toda vez que ela passa aqui, ó, ela completa um ciclo. Deu para sacar? Então, a cada 60 segundos, ó, a cada 60 não, a cada... Você tem 60 desses daqui, ó, 60 ciclos desse daqui a cada segundo. Deu para entender? Sim. O que acontece? Quando você encosta a mãozinha na tomada e toma um choque, você está tomando uma ondada, na verdade. Você está tomando essa onda aqui, ó. Você está tomando 60 caras desses daqui por segundo. Entendeu? E o que é essa altura? Essa altura é a intensidade da corrente. Quanto mais alto isso aqui, pior para você. Isso aqui é perigoso, tem uma caveirinha. Isso aqui mata a gente. Num choque elétrico, moça, o que mata a pessoa é exatamente a corrente elétrica. Você sabia disso? Eu posso ter 3.000 volts numa tomada, cara. Se a minha corrente for baixa, se o I for baixo, você vai sofrer uma queimadurazinha, vai tomar um tranco lá, beleza. Mas pode ficar vivo. Em compensação, tô falando dessa, tá? Em compensação, na sua tomada aí da sua casa, 110 volts. Se eu tiver uma corrente elétrica alta, elevada, já é possível para me dar uma parada cardíaca. Certo? Então, muito cuidado. É a corrente elétrica que mata a pessoa, fechou? E como que você sabe se um equipamento consome muita corrente elétrica? Como que a gente pode saber disso? Fazendo aquele negócio lá do número de... Não é? Pode ser, mas no dia a dia isso não é possível. Quando você quiser saber se um equipamento tem uma corrente elétrica elevada, olhe sempre para a potência desse equipamento, ok? Potência são os watts, lembra? Portanto, se os watts desse equipamento forem elevados, é porque ele consome muita corrente elétrica. Então você tem que tomar cuidado, não pode tomar choque nesse caso. Fechou? Aí existe um outro. Então, essa corrente alternada ela não é o alvo do nosso estudo. O ensino médio basicamente não estuda isso. Isso aqui só quando for para a universidade lá. Seu irmão deve estar estudando isso em algum ponto aí, ok?
A gente estuda o que chamamos de corrente contínua. O que é a corrente contínua? Corrente contínua é uma corrente que é fornecida por pilhas e baterias. Essa corrente ela não dá choque não na gente, é uma corrente tranquila. Por isso que a gente é alvo do nosso estudo. Porque se a gente precisar fazer um experimento, alguma coisa, a gente vai fazer com uma pilha, com uma bateria, certo? O que você entende por corrente contínua? A corrente contínua é uma corrente que vai ter sempre o mesmo valor aqui, ó, por isso o nome de contínua, entendeu? Então, pouco importa quanto tempo vai passar, o valor dela vai ser sempre o mesmo. Se você manusear uma pilha, você pode colocar a mão aqui, ó, pode colocar a mão nos polos que você não toma choque, certo? É chamada de AC, corrente contínua, DC, ok? Essa equação I, ΔQ sobre ΔT, serve para este cara. Fechado? Então, esse cara aqui ó, é só se o I for constante. Então, você só pode usar essa linda equação, lembrando que isso aqui vai dar em ampere, se o I for constante. Fechado? Fechado. Isso é muito importante, ok? Aí, você não dormiu não, né? Tá acordado ainda, né? E se a corrente for variável? E se nós tivermos a corrente variável? E se a corrente não vir bonitinha assim, ó? Quando a corrente for variável, por exemplo, nesse desenho que eu fiz aí, o que vai acontecer? Vamos supor que você ligou lá, vamos pensar no nosso ventilador mesmo, vai. No seu quarto tem aqueles dimmers, vocês sabem o que é o dimmer? Aquele equipamentozinho redondo na tomada para você regular a intensidade da luz? Não tem, mas eu sei o que é. Então, o que o dimmer faz, na verdade? O dimmer ele controla a intensidade da corrente, sacou? Se eu quero a lâmpada com mais brilho, mais ou menos corrente? Mais corrente. Então, você abre o dimmer, passa mais corrente aqui, entendeu? Então, vamos supor que a gente está com o nosso dimmer aqui, ó. Você ligou para... Opa, errei. Você ligou, daí a corrente aumentou um pouquinho, enquanto o tempo passa, você deixa naquele brilho, e depois você diminui o brilho e apaga a lâmpada. Pode ser assim? O que acontece? Aqui você tem ó, um gráfico de I por ΔT, certo? Só que se nós pegarmos aquela linda equação, I é igual ΔQ sobre ΔT, certo? Se eu quiser, então, que esse gráfico represente alguma coisa para mim, ΔQ é I vezes ΔT, concorda? Portanto, temos aqui um probleminha de área. Lado vezes lado, ó. Lado vezes lado, ok? Olha que interessante. Opa, desculpa. Lado I vezes ΔT, certo? Se eu fizer lado vezes lado, eu tenho essa área debaixo dessa curva, certo? E o que essa área representa? A carga. Mas pode, sendo que ela não é constante, pode fazer a média também? Se ela não for constante, pode fazer a média. Só que é o seguinte, primeiro você calcula a área, eu entendi perfeito a sua pergunta. Você calcula a área a partir do gráfico, certo? Daí o valor que você achou da área, você substitui nessa. Ah, tá. Aí você vai ter uma corrente que vai passar aqui, ó. É uma corrente média, ou seja, a análise seria da seguinte forma. Seria uma corrente que eu poderia substituir constante que me traria os mesmos resultados. Deu para sacar? Sim. Então essa é a ideia. Entendeu? Alguma dúvida até aqui? Acho que não. Tá. Agora, o que é mais importante? Efeitos da corrente elétrica. Você vai ter um efeito que você nunca vai se livrar dele, que é um efeito chamado efeito Joule. O que é o efeito Joule? Transformação de energia elétrica em energia térmica. Pensa bem, ó.
O efeito Joule, ele é um efeito que ele pode acontecer indiretamente, mas ele pode acontecer também porque você quer. Então vamos pensar. Se você pegar o chuveiro, você quer que o chuveiro faça o quê? Pegue energia elétrica e transforme em calor, certo? Então você quer que o chuveiro trabalhe por efeito Joule. É para isso que ele serve. Tudo bem? Se eu pegar o ferro de passar roupa, a mesma coisa. Eu quero que esse cara pegue energia elétrica e transforme em calor, certo? Então esses caras trabalham por efeito Joule. Mas existem elementos que não são assim. Por exemplo, você coloca seu carregador do celular na tomada. Seu objetivo é que ele esquente? Não. Não, mas ele esquenta, não esquenta? Sim. Então, isso aí é uma coisa que está acontecendo indiretamente, não é o que você quer. Entendeu? Uma parte da energia elétrica está sendo dissipada na forma de quê? Calor. Isso explica por que, no decorrer dos anos, nós trocamos os tipos de lâmpada que usamos. Antes nós usávamos lâmpadas incandescentes, aquelas de bulbo, lembra? O que essa luz fazia? O que essa lâmpada fazia? Ela pegava a corrente elétrica, convertia em calor, que por sua vez converte em luz, ok? Só que essa lâmpada pegava cerca de 40% de toda a energia elétrica e transformava em calor. Ué, a gente compra lâmpada para aquecer a casa? Então, era um desperdício de energia. Tá me entendendo? Depois nós fomos para as lâmpadas fluorescentes. Aquelas lâmpadas bonitinhas. Sabe? As fluorescentes reduziram isso aqui para cerca de 20, 25%. Ou seja, já começamos a aproveitar mais a energia elétrica na forma de luz, tudo bem? E agora temos quais tipos de lâmpada? Calma, minha mãe falou outra coisa, eu esqueci. Vai, menina. LED. Isso. Certo? Cara, o LED é sensacional, porque o LED pega a energia elétrica, basicamente, acho que não chega nem a 5% de calor. Por isso que as pessoas ficam falando, não, ela é mais cara, mas a longo prazo vai valer a pena. Exatamente. A longo prazo, o que você vai ter? A longo prazo, você vai ter uma economia. Entendi. Tudo bem? Então, a gente está aproveitando melhor a energia elétrica. Você tem um negócio chamado também efeito magnético. O que é o efeito magnético? Toda corrente elétrica ela gera campos magnéticos e vice-versa. Cara, isso aí você vai aprender no futuro próximo. Posso deixar ele um pouquinho de lado, porque a gente precisa entender de magnetismo para fazer isso. Tá? Existem os efeitos químicos. Já ouviu falar de eletrólise? Sim, eu acho. O que é eletrólise? São os íons lá, né, que decompõem, não é isso? São aqueles caras, por exemplo, se eu quiser fazer banho de ouro, banho de cobre, simplesmente separar duas substâncias. Por exemplo, pego aqui uma bateria, polo positivo, polo negativo, certo? Ligo esses caras aqui, ó. Dentro da água você não tem H2O? Quem que é positivo, quem que é negativo? Vai ficar negativo. Quem que é o negativo? Não, fora é negativo e dentro é positivo. Não. H, hidrogênio ou oxigênio? Não sei. Ai. Quando que eu aprendi isso? Primeiro ano do ensino médio. Nunca aprendi isso. Ih, nunca aprendeu o quê? Oxigênio é negativo. Positivo ou negativo, Chuchu? Hã? Faz a tabela periódica?
Sim. É sério, eu não sei do que você tá falando. Dos elétrons, camada de valência. Ah, tem uma tabela só disso. Então, oxigênio é o quê? Agora que você falou. Apresento-lhes a tabela periódica. Certo? Certo. Eu não tô te vendo. Tabela periódica. Oxigênio negativo. Tudo. Então ele vai ser atraído por esse fio aqui, ó. Fechou? Uhum. Você vai ver umas bolhas aqui, ó, isso é oxigênio. E o hidrogênio é positivo, certo? Sim. Porque ele vai ser atraído para esse fio preto aqui, ó. Simplesmente você conseguiu separar o gás. Você simplesmente conseguiu. Se você conseguir arrancar esses gases daí, você vai ter gás oxigênio, né? E hidrogênio. É assim basicamente que funciona o carro a hidrogênio. Bota água no tanque de combustível, separa os gases e faz esse hidrogênio explodir no motor. Tem carro a hidrogênio? Tem. Não é comercial ainda, mas tem. Certo? Sim. E efeito fisiológico. O que é o efeito fisiológico? Choque, queimadura, parada cardíaca, que na verdade é uma contração muscular, entende? O que acontece? Aqui você tem uma contração muscular involuntária quando uma corrente muito alta passa por você. Seu coração é um músculo, certo? Aí pronto, já viu. Ele contrai e não volta mais. Isso é a parada cardíaca. Sacou? Então, olha só. A corrente elétrica é de extrema importância para a gente. A gente tem que estudar isso de uma forma a entender o que ela faz, ok? Humanos suportam até 30 miliamperes de corrente. Eu não sei se você entende o que é isso, mas 30 miliamperes é bem pouco. 30 miliamperes são 30 amperes dividido por 1000. Portanto, se você um ventilador ligado na sua tomada nos 220 já é o possível te matar já. Por esse ventiladorzinho aqui que eu desenhei, ó, se ele estiver ligado no 220, cadê o ventilador? Já vai estar passando em torno de 1 ampere aqui. Você tem noção? Entendi. Então é muito mais do que a gente suporta. Já é possível você morrer. Tudo bem? Tudo. E aí? Alguma dúvida? Como esse capítulo é fácil, olha só, acho que eu separei algumas coisas aqui, não lembro se eu Não separei. acho que nada fácil. Não achou? Por último, a gente precisa falar do sentido da corrente. Que aí tem uma confusãozinha aí. Espera aí. Sentido da corrente. A corrente elétrica, você tem que tomar cuidado que ela tem um sentido chamado sentido real e o sentido convencional, ok? Tá. Então vamos lá. Quando a gente tem uma bateria lá ligada, e aí eu coloco o polo positivo e o polo negativo, certo? E aí eu vou ligar um condutor aqui, certo? Ó. Hã? O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que as partículas negativas elas serão repelidas pelo polo negativo da bateria, certo? Certo.
Mas, então, o sentido negativo para o positivo a gente chama de sentido dos elétrons, ok? Só que o sentido da corrente elétrica, você sempre vai adotar o que chamamos de sentido convencional. Você sempre vai adotar que a corrente elétrica vai do positivo para o negativo. Tá bom. Você sempre vai adotar o contrário do que realmente é, ok? Por quê? Muito ótima pergunta. Por quê? Porque, na verdade, o elétron foi descoberto muito depois que o próton. Então, acreditava-se que a corrente elétrica é feita por partículas positivas. Então, pensa comigo, se eu colocar um sinalzinho de mais aqui, ó, não é exatamente isso que ia acontecer? Sim. Mas aí descobriram depois que não era isso que acontecia, só que uma boa parte dos estudos já estavam feitos. Que preguiçosos. E isso não interfere em muita coisa não, moça. Então, sua bateria vai ser assim, ó. Sempre o tracinho maior é seu polo positivo e seu tracinho menor é seu polo negativo, ok? Você sempre botar isso aqui para você. Desculpa. Ó, a corrente elétrica sai do positivo. Isso aqui é chamado de sentido real. Realmente acontece, ok? E esse é chamado de convencional. No nosso estudo a gente vai usar qual? Convencional. Muito bem, convencional. Fácil? Compreensível. Ok? Aham. Então, temos aqui um estudo sobre a corrente elétrica. Fechado? Fechado. É só isso. Vamos ver se dá tempo da gente fazer uns dois